Começa agora o programa Educare. Apresentação Joézer Chagas. Produção Faculdade FATEC. Educare, um espaço que fala de educação com uma proposta de um mundo bem melhor. Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educare, um programa que fala de educação como proposta de ver um mundo melhor. E aqui nós começamos mostrando para você imagens belíssimas. Sabe de onde? Do Curiaú, uma APA, exato, uma área de proteção ambiental. E detalhes a respeito deste lugar tão maravilhoso, somente aqui no Educare. Seja bem-vindo! O nome do rio Curiaú vem da união das palavras cria, de criar, e mu, de gado, formando a palavra criamu, a qual evoluiu então para Curiaú. A área de proteção ambiental do rio Curiaú foi criada pelo Decreto Estadual de 1990 com o objetivo de proteger e conservar os recursos naturais e ambientais do local. Aliás, o estado do Amapá destaca-se pelo percentual de áreas legalmente protegidas, são cerca de 10 milhões de hectares, entre unidades de conservação e terras indígenas, o que representa mais de 24% da área total do estado do Amapá. Exatamente! A área do Curiaú mede ao todo cerca de 16 mil hectares e fica localizada ao norte da cidade de Macapá. Sua população é formada na grande maioria por negros, descendentes de trabalhadores escravizados, fugitivos dos maus tratos da escravidão, durante a construção, claro, da fortaleza de Macapá. Embora exista outras versões deste contexto, que é a formação da vila. Oficialmente, o que nós chamamos de Curiaú hoje é apresentado como sendo um quilombo, formado a partir então de fuga de negros do trabalho escravo por ocasião da construção da Fortaleza de São José de Macapá. Isso aconteceu tudo em 1764 a 1782. O lugar apresenta área de terras firmes e campos de várzea. Nesse ambiente, a população do Curiaú explora os produtos da natureza, como a flora, a fauna, a pesca, bem como cultiva produtos agrícolas, o arroz, a banana, abacaxi, cana-de-açúcar e, paralelo, a criação de gado e de animais domésticos. No que concerne ao meio ambiente, além dos aspectos citados, o Curiaú caracteriza-se ainda pela presença de um grande lago que, além de um habitat natural para peixes, pássaros, búfalos, tem sido utilizado como atrativo turístico e como balneário nos finais de semana e nos períodos de férias, como por exemplo, utilizado agora como fundo para nós estarmos fazendo o nosso programa Educare. A Vila do Curiaú é considerada um sítio histórico e ecológico. Um belíssimo lugar que vale a pena conhecer. Visite! Que vasto currículo, professor Paulo. Satisfação tê-lo em nosso programa, na Voz de Mudança, dentro do programa aí que a Faculdade FATEC está promovendo, que é o Educare. É uma satisfação muito grande estar presente aqui nesse programa, contribuindo com esse importante programa para todos nós. Na realidade, qual é a importância da teologia no mundo atual, na sua perspectiva, professor Paulo? Veja, o que todos nós devemos conhecer em relação à teologia diz respeito, primeiramente, que para se construir uma reflexão teológica, entendida a teologia como ciência, entendida a teologia como área do conhecimento humano, tradicionalíssima, é importante que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que creem, homens e mulheres de fé, entendam que o primeiro passo, ou o primeiro degrau, ou o primeiro nível antes de qualquer reflexão teológica é a experiência de fé. No âmbito da teologia cristã, ocidental, pela própria tradição teológica, entender que
A experiência teológica tem como chão, tem como base a revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, só isso já nos levanta e já nos fortalece, já nos dá indicativos da importância da reflexão teológica ao lado da importância da reflexão antropológica. Já dizia um grande teólogo, Karl Rahner, toda teologia é uma antropologia. Portanto, sinteticamente falando, a reflexão teológica ela é fundamental porque traz a importância do ser humano enquanto essa realidade existente, mas não qualquer ser humano, não um objeto qualquer, mas um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E a partir disso, lhe traz uma nova condição, lhe traz uma condição de profundidade. Entendo. E dignidade. Na verdade, essa importância teológica também no mundo atual, levando em consideração que o homem reflete esse Deus, e esse Deus está em nós, e esse Deus tem nome que é Jesus Cristo, a gente percebe que ele carregou vários princípios, e um dos princípios que é fundamental é o amor, é a paz, é a difusão de todos esses elementos que estão faltando nos nossos dias, não é? Sem dúvida alguma. É interessante observar, todos nós observemos o seguinte: a palavra teologia, teologos, logia, discurso, é um discurso sobre Deus. Então, todo discurso, trazendo aqui o termo do logos, é interessante observar que é o discurso racional, é o discurso elaborado. Porém, esse discurso, como eu havia dito anteriormente, ele provém, ele nasce, ele se origina de uma experiência de fé. Evidentemente que quando nós tratamos a nós mesmos como aquele que produz o discurso teológico, evidentemente a importância que damos a esse discurso está atrelado, imediatamente ligado aos desdobramentos que esse discurso propõe, que essa reflexão teológica, esse falar sobre Deus propõe. É claro, aqui entra a dimensão da coerência, não é? Falar de Deus, elaborar conceitos teológicos a partir de uma experiência de fé, evidentemente nos leva a uma vida de solidariedade. Pelo menos ela exigirá de nós uma experiência de solidariedade, uma experiência de fraternidade. Numa palavra, usando aqui a fala de São Paulo na carta aos Coríntios, se não houver o amor, se não houver a caridade, ou seja, toda a experiência humana, portanto, toda a experiência reflexiva, teológica, deve ter como chão aquilo que é fruto de Deus, o amor. Sem isso, sem dúvida alguma, todos nós, seres humanos, homens e mulheres, não teremos ou não nos será reconhecida essa dignidade que Deus quer de cada um de nós. Esses valores, ultimamente, precisamos realmente resgatar mais do que nunca. Estou sabendo que você tem uma relação bem estreita com a faculdade que é pioneira, pelo menos na área teológica, reconhecida pelo MEC, que é a Faculdade FATEC. Como é que é esse relacionamento? Qual é esse relacionamento que você tem com a FATEC? Interessante. Eu venho do Rio de Janeiro, mas eu sou casado e nós tivemos uma experiência em diversos lugares por aí nesse país e vim parar aqui no Amapá. E chegando aqui no Amapá, eu tive contato com uma pessoa muito conhecida aqui da cidade de Macapá, é o Padre Aldenor. Ele, na época, no ano de 2006, ele coordenava o curso de teologia aqui na FATEC, e nesse contato com ele, ele me fez o convite para trabalhar aqui como professor. Tu lembra qual era a disciplina na época, professor? Olha, na verdade, eu... Não estou te desafiando, não. Estou querendo saber se você lembra. Se não lembrar, claro, tudo bem, mas... Não apenas uma, mas eu acabei trabalhando em torno de 4 a 5 disciplinas. É claro, a disciplina fundamental é a que faz parte da minha área de pesquisa, que é a antropologia teológica. E na área da teologia sistemática e algumas na área da teologia bíblica.
Mas foi uma relação muito interessante, porque eu cheguei aqui, a instituição, já havia uma caminhada na instituição, mas aquilo que nós vemos a instituição hoje, sem dúvida alguma, ao longo desses 8 anos praticamente, foi uma experiência de muito carinho, de muita aceitabilidade, pelo fato mesmo de... foi um encontro ecumênico. É verdade. Foi uma vivência ecumênica. Eu percebo que tem sido algo tão gostoso desse relacionamento entre o ser professor Paulo como professor profissional e também como a Faculdade FATEC, também como uma entidade que também fornece elementos profissionais, afinal de contas ela dá o diploma em nível de 3º grau, mas é um relacionamento tão gostoso que você está tendo que parece que um dia desse você foi homenageado por ela. Sem dúvida alguma. Eu me senti muito agradecido porque foi uma homenagem que espelhou um reconhecimento. Eu achei isso muito bonito, isso me emocionou bastante, porque eu sempre digo o seguinte: há pessoas que passam pela sua vida, há outras que marcam a sua vida. Então, a minha experiência com a FATEC foi uma relação nessa linha, não do passar, mas do marcar. Então, há uma reciprocidade. Eu lembro aqui a figura do pastor Ezerbelo, então professor, ainda professor, andando por esses corredores aqui da FATEC, para lá, para cá, e sempre ao nos encontrarmos pelos corredores, nós sempre conversávamos a respeito. E o interessante, sempre no clima de respeitabilidade, sempre num clima, como eu disse, de uma vivência ecumênica, realmente como aquilo que teologicamente ou mesmo eclesiologicamente se busca. Vamos tentar colocar o professor Paulo um pouco na parede, mas depois dos comerciais. Tá, okay. A gente vai fazer uma pergunta bem interessante que vai girar em torno: é fácil ou difícil fazer teologia? Isso. Pelo seguinte, a teologia tem palavras técnicas rebuscadas e tem uma linha muito dentro da filosofia. Isso torna difícil ou mais difícil? E mais uma, para estudar teologia, por onde a gente deve começar? Já depois dos comerciais nós estaremos de volta com o programa Educare, dentro do quadro Voz de Mudança com Personalidades que Transformam. Hoje eu estou com o professor Paulo. Obrigado desde já por sua sintonia. Já a gente volta. Programa Educare. Nesse intervalo, eu quero trazer para você boas notícias a respeito do bacharel em teologia da Faculdade FATEC. É que no dia 9 de fevereiro nós estaremos fazendo mais uma belíssima aula de inauguração dessa turma de 2015. E detalhe, boas notícias em dobro para você, porque o curso, em vez de ser 4 anos, agora nós conseguimos aprovar junto ao MEC para ser 3 anos. E você terá um bom motivo, inclusive financeiro, para fazer esse investimento de vir para a FATEC. Porque no primeiro ano você já ganha 40% de desconto na sua mensalidade. No segundo ano, 30%. E no último ano a gente permanece com desconto, 10%. E como se isso não fosse o suficiente, você também, quando chegar no 3º ano, já garante a sua pós-graduação, tudo embutido nesse mesmo pacote que você fecha desde o primeiro semestre do primeiro ano em teologia. Então, tá tudo certinho? Vem para a Faculdade FATEC, porque eu quero ver você administrando muito melhor a sua igreja, o seu ministério e também unindo o seu bacharel a uma pós-graduação. Tá garantido a sua entrada onde? No ensino religioso para uma escola pública. Ou quem sabe, até lá a gente está correndo, eu tenho certeza que o governo vai ficar atento, que a capelania vai ser um bom motivo para eles começarem a colocar o quê? Serviços pastorais de atendimento a partir de uma perspectiva teológica, que é de capelania, em muitos locais públicos. E quem sabe, no momento em que eles atentarem que isso vai ser um grande investimento, você estará preparadíssimo. Então eu aguardo você, porque a aula inaugural é no dia 9 de fevereiro. Nos procure. A Faculdade FATEC fica na Cora de Carvalho, entre Leopoldo e Hamilton. Os telefones eu deixo à disposição aí no visor para você e te aguardo para nós conhecermos melhor a nossa infraestrutura, tomarmos um cafezinho junto e você conhecer
o que é estar sendo envolvido por uma liderança de agilidade, que é uma filosofia, a espinha dorsal da Faculdade FATEC. Faculdade FATEC, mais de 10 anos no mercado, porque acreditamos que pela educação nós podemos fazer uma sociedade bem melhor. Que alegria te ter novamente no programa Educare, dentro do quadro Voz de Mudanças, aquelas pessoas que transformam. E aqui está comigo o professor Paulo, que vem transformando já há muitos anos dentro da Faculdade FATEC, através da teologia. E a pergunta continua: teologia, fácil ou difícil? As palavras que se usam, que são aquelas verborreias a partir dos princípios filosóficos, é necessário mesmo? É mais fácil perguntar do que responder se a teologia é fácil ou difícil, assim também como qualquer área do conhecimento. Eu colocaria em paralelo a essa pergunta, estudar matemática é fácil ou difícil? Química é fácil ou difícil? E assim por diante. O que nós podemos dizer de imediato é que toda a área do conhecimento humano, quando alguém se propõe a investigar essa área do conhecimento, seja na área teológica, filosófica ou outra área da ciência, a área do conhecimento humano, é necessário que haja dedicação. Então, não é dizer que esta ou aquela é mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, eu me apaixonei pela filosofia, pela teologia, no entanto, na minha juventude eu tinha um gosto muito grande pela área da biologia, das ciências biológicas, como tenho até hoje. No entanto, por outros caminhos que só Deus sabe, eu acabei me envolvendo com a filosofia, me apaixonei pela filosofia e assim também pela própria teologia. Então, na realidade, em todas as ciências nós teremos sempre um quê de desafios a ser superados. Isso, essa é a palavra fundamental. Qualquer atitude investigativa, de estudo, de pesquisa, deve haver dedicação. Não há espaço, eu digo sempre aos meus alunos, seja do nível superior, seja também no ensino médio, eu sempre digo o seguinte: não há espaço no campo do conhecimento para corpo mole. Entendo. Falar nisso, a gente está falando de desafio, existe vários desafios que eu já vi o senhor, junto com a equipe da FATEC, superar em muitos momentos durante todos esses anos. Vocês estão indo agora para o recredenciamento, estão trazendo novos cursos, a Faculdade FATEC se expandiu de uma maneira especial, principalmente agora na área de pós-graduação. Parece que vocês têm 9 pós-graduações. Qual a importância hoje da FATEC no Amapá, no seu ponto de vista, professor Paulo? Veja, no bloco anterior, quando você lembrava a minha chegada aqui na instituição, lá pelos idos de 2006, já vão aí 8 anos, é importante perceber o crescente, a maneira como a FATEC, a instituição, amadureceu, se expandiu, e hoje nós vemos com grande alegria a possibilidade da FATEC ter novos cursos ao lado do seu curso eixo, que é a teologia. Sem dúvida alguma, pelo fato de ser uma instituição, a única instituição que tem o curso de teologia é aberto, não é para esta ou aquela denominação, é para todos aqueles e aquelas que queiram refletir teologicamente, seja em nível de uma pós-graduação, seja em nível de querer um mestrado, um doutorado, até mesmo para se formar para os concursos, como professor de ensino religioso no estado ou no município. Então a FATEC tem uma importância fundamental no seio da sociedade amapaense, não só aqui da cidade da capital, no Macapá, mas de todo o estado e quiçá do Brasil, porque ela é uma instituição amadurecida, tem nos seus quadros bons professores, com mestrados, enfim, e doutorado, e é independentemente de ser uma instituição não muito grande do ponto de vista da sua estrutura, mas ela é grande naquilo que ela traz de qualidade de ensino, de responsabilidade com aquilo que ela se propõe na sua missão. Então, sem dúvida alguma, se você me pergunta qual a importância da FATEC, não só do ponto de vista da formação intelectual
seja no campo teológico, filosófico e nas outras áreas, assim como nas pós-graduações que nós oferecemos já há algum tempo, ela tem uma importância fundamental na formação da pessoa, na questão da formação na dimensão ética, na dimensão intelectual, cultural, ou seja, os cursos oferecidos pela instituição FATEC, esses cursos têm como objetivo não apenas formar intelectualmente, como também formar a personalidade, colaborar, melhor dizendo, na formação da personalidade e no desafio que a sociedade hoje oferece. Então, os egressos da instituição, sem dúvida alguma, são pessoas responsáveis, maduras e que querem de fato vencer. É interessante que um dia desse eu estava com o senhor e ex-alunos estavam presidindo uma reunião junto com um representante político, que eu não vou mencionar nome para não ficar aqui, tá fazendo propaganda de tal pessoa. Não, mas tinha um político e tinham vários ex-alunos na sala representando já algumas entidades. Era uma associação, era um que estava representando um corpo técnico de uma outra área, enfim, mas todos estavam engajados dentro do processo de liderança. Esse DNA da Faculdade FATEC parece que é bem forte na área de liderança, promover isso no aluno, não é não? Sem dúvida alguma. Veja, não obstante as limitações, qualquer instituição educacional, qualquer IES aqui no estado, a região norte de modo geral, a gente sabe que infelizmente você tem uma divisão tácita em relação às instituições aqui no Brasil. Então, isso não é diferente para o Amapá. Toda e qualquer instituição de nível superior, você vai encontrar suas limitações. Não é diferente também a FATEC. Independentemente ou não obstante a essas limitações, é muito gratificante quando nós vemos egressos nossos assumindo postos de liderança, sejam lideranças religiosas, sejam lideranças políticas. Você mencionou esse acontecimento aqui na comunidade, na instituição. É interessante e emocionante ver que tem alunos nossos, lideranças de sindicato, alunos nossos que estão em liderança já associações, professores também, né? Que se tornaram professores. Então isso é muito rico. É emocionante porque quando a gente faz uma história, uma memória histórica da instituição de 2006 para hoje, 2014, é muito enriquecedor. A gente imagina que a figura do pastor Ezerbelo, a sua luta, a sua persistência, a sua perseverança, e sem dúvida alguma, cada aluno que passa por aqui sai, ou incorpora ao seu DNA o DNA da instituição, que é a perseverança, mesmo diante das limitações, das dificuldades. Repito, que não é só aqui, toda e qualquer instituição tem. Legal, entendo. Enquanto o professor se prepara para fazer as considerações finais dele, eu quero deixar bem registrado para você que dentro do programa Educare nós teremos também um quadro chamado Papo Acadêmico, onde vai abrir espaço para os nossos alunos da Faculdade FATEC trazerem para você as novidades de como eles transformam as suas ideias no trabalho de conclusão de curso, no TCC que eles desenvolvem e sugestões de como eles podem ajudar com a teologia e outras viés que se transformam a partir da teologia ao nosso estado. Eu acho que esses alunos estão tendo um espaço e uma oportunidade que nós não tivemos, não, professor? Verdade. É claro que hoje, com todo esse aparato tecnológico, possibilidades, como se diz, todo esse boom tecnológico que adentrou a instituição, sem dúvida alguma, isso vai favorecer a qualificação dos nossos alunos. Seriedade, essa palavra para nós dentro da instituição é importantíssima. Seriedade, toda e qualquer atividade exercida na instituição, seja dos nossos colaboradores que fazem o cafezinho, até aqueles como aqui o pessoal da técnica, é seriedade, qualidade, profissionalismo. Então, não se distancia a reflexão teológica, filosófica ou qualquer outra área do conhecimento, seja na pós-graduação, se não há seriedade. Você vai prometer para a gente que vai voltar outro dia? Convidado, sem dúvida alguma, a gente vai estar à disposição, sem dúvida alguma.
Quero te agradecer muito a sua presença, professor Paulo. Sei que é para nós um ícone, uma referência dentro do estudo teológico e uma pessoa que hoje, depois desse bate-papo que tivemos aqui, ficar desejoso de fazer teologia, qual seria o teu conselho como paizão, com palavras finais? O pai, aquele que agrega, que quer ver o avanço do seu filho. Qual seria o conselho que você daria a ele? Mas olhando para ele agora. Tá bom. Eu digo o seguinte, a reflexão teológica, ela passa, antes de qualquer coisa, pela experiência de vida, pela experiência de fé. Se você é alguém que vivencia profundamente a sua fé, mas que quer conhecer, aprofundar, refletir, venha para fazer teologia. Venha para a instituição FATEC, porque aqui você vai encontrar seriedade, como eu disse, vai encontrar seriedade, responsabilidade, aquilo que é o DNA, os elementos que estão presentes no DNA da nossa missão. É claro, e há outro dado importante, você saindo daqui como bacharel e com uma pós-graduação na área do ensino religioso, você estará apto a enfrentar todo e qualquer concurso, seja no Estado, seja fora do Estado. Repito, você sairá daqui qualificado, tenha certeza disso. Vem para a FATEC. Muito obrigado, professor. Sucesso para Obrigado. você, viu? Um abraço. Programa Educare. Nesse intervalo, eu quero trazer para você boas notícias a respeito do bacharel em teologia da Faculdade FATEC. É que no dia 9 de fevereiro nós estaremos fazendo mais uma belíssima aula de inauguração dessa turma de 2015. E detalhe, boas notícias em dobro para você, porque o curso, em vez de ser 4 anos, agora nós conseguimos aprovar junto ao MEC para ser 3 anos. E você terá um bom motivo, inclusive financeiro, para fazer esse investimento de vir para a FATEC. Porque no primeiro ano você já ganha 40% de desconto na sua mensalidade. No segundo ano, 30%. E no último ano a gente permanece com desconto, 10%. E como se isso não fosse o suficiente, você também, quando chegar no terceiro ano, já garante a sua pós-graduação, tudo embutido nesse mesmo pacote que você fecha desde o primeiro semestre do primeiro ano em teologia. Então, tá tudo certinho? Vem para a Faculdade FATEC, porque eu quero ver você administrando muito melhor a sua igreja, o seu ministério e também unindo o seu bacharel a uma pós-graduação. Tá garantido a sua entrada onde? No ensino religioso para uma escola pública. Ou quem sabe, até lá a gente está correndo, eu tenho certeza que o governo vai ficar atento, que a capelania vai ser um bom motivo para eles começarem a colocar o que? Serviços pastorais de atendimento a partir de uma perspectiva teológica, que é de capelania, em muitos locais públicos. E quem sabe, no momento em que eles atentarem que isso vai ser um grande investimento, você estará preparadíssimo. Então eu aguardo você, porque a aula inaugural é no dia 9 de fevereiro. Nos procure. A Faculdade FATEC fica na Cora de Carvalho, entre Leopoldo e Hamilton. Os telefones eu deixo à disposição aí no visor para você e te aguardo para nós conhecermos melhor a nossa infraestrutura, tomarmos um cafezinho junto e você conhecer o que é estar sendo envolvido por uma liderança de agilidade, que é uma filosofia, a espinha dorsal da Faculdade FATEC. Faculdade FATEC, mais de 10 anos no mercado, porque acreditamos que pela educação nós podemos fazer uma sociedade bem melhor. Educação Financeira, com o professor Guaraci Pastana. Olá! Você com certeza já ouviu falar em educação financeira. E é sobre educação financeira que nós vamos tratar com você a partir de hoje. Já deve ter ouvido falar em palavras como investimento, poupança, orçamento, planejamento financeiro. Você com certeza já ouviu falar em endividamento. Você sabia que, de acordo com a API, que é a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor Brasileiro, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas e mais de 20% estão inadimplentes. E essa pesquisa é de 2013. 2014, com certeza, ampliou muito mais
o número de famílias endividadas. E por falar em endividamento, quais seriam os principais vilões do endividamento? Nós vamos daqui falar para você sobre esses principais vilões. Entre eles, por exemplo, o cheque especial, nós temos financiamento de carro, financiamento da casa própria, nós temos o cartão de crédito, que é um dos maiores vilões do endividamento, empréstimos pessoais. Esses vilões levam as famílias ao endividamento. E esse endividamento faz com que essas famílias se percam entre suas receitas e suas despesas. Vamos aqui falar para você sobre poupança, como poupar. Vamos falar para você dos tributos. Vamos falar para você dos melhores investimentos que possam lhe garantir uma melhoria na sua condição e qualidade de vida, que é aquilo que a gente vem buscando nesses últimos anos. Essas dicas serão dadas aqui através deste programa sobre educação financeira. A nossa dica de hoje em educação financeira é trazer a você o conhecimento do que é receita e o que é despesa. Quando nós falamos em receita, nós estamos falando dos ganhos que nós temos. Por exemplo, a receita é tudo aquilo que eu ganho, é o meu rendimento. Falando em rendimento, nós temos dois tipos de rendimento. Eu tenho a minha renda bruta e a minha renda líquida. O que seria a renda bruta? A renda bruta é tudo aquilo que eu recebo, como salário, por exemplo, tudo aquilo que eu recebo sem ter desconto de impostos. Então a minha renda bruta pode ser um valor X. É tudo aquilo que eu recebo na fonte. A renda líquida é o resultado do desconto dos tributos, do desconto dos impostos em cima da minha renda bruta. Com o que é que eu devo, então, fazer o orçamento de minha família? Com a renda líquida. Então, a minha renda líquida é a minha receita mensal. Esta receita pode ter dois tipos de receitas, ou podem existir dois tipos de receita. A receita fixa, por exemplo. O que seria a receita fixa? O meu salário mensal. Então, eu recebo um salário X todos os meses do ano. Anualmente, eu tenho uma renda anual. Essa é a minha receita física. Mas se de repente eu tenho aquilo que a gente chama de renda extra, eu tenho o meu salário e de repente eu tenho uma venda, ou de repente eu dou uma palestra, ou dou uma aula extra, então a gente chama isso de receitas variáveis, que são receitas que não são fixas, ou seja, não é todo mês que eu tenho aquela receita. Então você tem aí receita fixa e receita variável. E o que seriam as despesas, então? As despesas são aquelas situações que eu vou pagar. São os pagamentos que eu executo com a minha renda líquida. Então eu posso ter pagamento de impostos, eu posso ter pagamento de mensalidades, pagamento de prestação, pagamento de contas, como conta de água, conta de luz, mensalidade da escola. E isso é chamado de despesa. Para que eu tenha um equilíbrio na minha vida financeira, a minha receita deve ser maior do que a minha despesa. Se a minha despesa for maior do que a minha receita, eu tenho um desequilíbrio orçamentário. Assim sendo, eu entro naquilo que nós chamamos de endividamento. E os vilões do endividamento, nós vamos colocá-los novamente para você. Quais seriam eles? Primeiro deles, cartão de crédito. Eu preciso ter um controle nos gastos com o meu cartão de crédito. Financiamento do carro, financiamento da casa própria, cheque especial, empréstimos pessoais, cheque pré-datado. Esses seriam aqueles que vão contribuir para que a minha despesa aumente. Se a minha despesa for maior do que a minha receita, então eu tenho desequilíbrio. Eu entro no processo de endividamento e eu preciso, então, me reeducar financeiramente para que aquilo que eu ganho possa ser maior do que aquilo que eu gasto durante o mês. E para que isso aconteça, é necessário que ocorra uma reeducação na nossa vida financeira. Daí a importância de nós desenvolvermos um planejamento financeiro, de nós começarmos a trabalhar, a praticar um orçamento mensal e possamos também envolver toda a família dentro desse orçamento, porque
todos devem participar do orçamento. Não somente aqueles que recebem, aqueles que ganham, aqueles que trazem para dentro de casa uma renda, mas todos aqueles que dependem dessa renda. Então, quem deve participar disso? Os pais e os filhos, para que a família como um todo consiga se educar e consiga fazer com que o seu orçamento chegue ao final do mês trazendo um aspecto positivo, não deixando de viver bem, com qualidade de vida e uma qualidade também de vida financeira. Então, fica aqui a dica para você. Até a próxima. A Câmara de Vereadores de Macapá aprovou nesta quinta-feira, 27 de novembro, o projeto de lei municipal número 090/2014 CMM, que institui o Dia do Teólogo. A data de comemoração será no dia 19 de setembro, sendo considerada um evento anual. O projeto de lei aprovado é de autoria do vereador André Lima, que contempla o importante e crescente segmento da teologia na sociedade mapaense, como professores, líderes, capelães, pesquisadores e todos que promovem os mais altos valores da vida e do ser humano. Vou conversar com o vereador André Lima. O senhor, como representante de Macapá, qual o seu sentimento em relação à criação do Dia do Evangélico e do Teólogo? É de suma importância o Dia do Evangelho, comemorarmos aqui na cidade de Macapá, tendo em vista não só a religiosidade, mas também o trabalho social que é feito pelos evangélicos na nossa cidade. E o Dia do Teólogo justamente por conta das pessoas que estão saindo não só para o mercado, mas para a maioria da sociedade de Macapá. Estudar teologia, estudar a existência de Deus. E nada melhor do que Deus na vida do ser humano para melhorarmos todo o caos que existe em nossa cidade. Vou conversar com a vereadora Edna Alzier. Fala pra gente qual o seu sentimento com relação à criação do Dia do Evangélico e do Teólogo. O sentimento é de amor, né, de reconhecimento de tudo aquilo que Deus nos deixou como herança, né, os princípios da palavra. Então, o dia que a gente reflete e homenageia esse profissional, com certeza é gratificante. Então, a gente está muito feliz. Falar de Deus é falar de amor. Falar de teólogo é falar de Deus, é falar de estudo da palavra, então é amor também. Tudo que é feito com amor, que trata os princípios da palavra de Deus, é muito gratificante para a gente falar do Dia do Evangelho. Eu sou evangélica há 10 anos, vivo no mundo evangélico, sei o quanto nós devemos pregar o amor de Deus, porque a palavra diz em Coríntios 13, sem amor nós nada somos, então eu creio na palavra de Deus, eu creio no princípio e no amor. A teologia tem como uma de suas missões resgatar na sociedade os valores da vida, transformar a preocupação pelo ser humano em atitudes. O diretor da Faculdade FATEC, Joézer Chagas, em seu discurso ressaltou outras características do papel e a importância do teólogo. Neste momento, para fazer uso desta tribuna, eu convido o ilustríssimo senhor Joézer Chagas, diretor-geral da FATEC. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Minhas saudações em nome da Faculdade FATEC, do corpo docente e discente, em nome da mantenedora da Assembleia de Deus, Igreja do Avivamento, a Sua Excelência, Senhor Presidente desta Casa de Leis, Acácio Favacho, ao vereador André Lima, a todos que estão compondo a mesa, e estendo também da mesma forma, a gratidão a todos os vereadores que estão aqui presentes e mesmo aqueles que não estamos aqui para julgá-los, porque sabemos a agenda que cada um carrega e a responsabilidade que tem para cumprir suas atividades diárias. É justo também mencionar a todas as associações que estão aqui presentes, aos companheiros de ministério da Assembleia de Deus Igreja do Avivamento, ao senhor presidente da Assembleia de Deus Igreja do Avivamento, que é a mantenedora da Faculdade FATEC, ao senhor Ézer Belo das Chagas. Agradeço também a presença das demais igrejas co-irmãs que estão aqui, que posso destacar algumas, e também não quero que vocês levem em consideração se faltar
a minha memória a consideração pela Igreja Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Adventista, Igreja Universal e as comunidades evangélicas. Agradeço muitíssimo a todos. É claro que nós estamos aqui a comemorar o Dia do Evangélico e também em agradecimento em nome da Faculdade FATEC por esta Casa de Lei lembrar do Dia do Teólogo. Na realidade está ficando cada vez mais claro, senhores vereadores, o valor que o teólogo traz à nossa sociedade, que pelo exercício do chamado profissão, ambos embalados pela graça de Deus, como todos aqui falaram, vem proporcionando à sociedade de Macapá, através de seus movimentos espirituais centrados na ética cristocêntrica, quando não, numa ética teológica ou teocêntrica, que propaga um Deus sem fronteiras, um Deus que é cheio de misericórdia e que às vezes nós queremos colocá-lo dentro de uma caixa e fazer com que ele haja de uma maneira, sabendo que Deus tem as maneiras mais miraculosas e cataclísmicas de agir. Entendemos, senhores presentes, que a categoria de teólogos, sem dúvida nenhuma, através dos seus esforços, executam trabalhos maravilhosos. Dentre tantas, o teólogo trabalha com liturgias, trabalha com celebrações, o teólogo trabalha com cultos e ritos, ele dirige, ele administra comunidades. Ele faz com que muitas comunidades que começam com 2, 3 se transformem em 2.000, 4.000 e 5.000, como é a realidade da classe evangélica hoje no estado do Amapá, que decide muito porque esta classe vem crescendo consideravelmente. Senhores vereadores, sem dúvida, os esforços que são mantidos por esses teólogos resultam em preceitos que começam através do uso da boa cidadania, da religiosa sim, porque todos nós temos que ter algum paradigma. Esta casa tem paradigma, você tem paradigma, todos nós temos. O teólogo também carrega os seus preceitos religiosos. Assim, você tem que levar em consideração que o teólogo tem uma tarefa muito árdua, por exemplo, de contextualizar o mundo que não é como no tempo do seu pai e da sua mãe. O mundo que se transforma, e o papel do teólogo é desenvolver hermeneuticamente, exegeticamente, um papel que não é fácil de fazer. E se ele tentar espiritualizar tudo, ele é reconhecido como um homem fundamentalista e não consegue ser útil para a sua sociedade e se transforma em xiitas, e de xiitas basta o Oriente Médio, que explode pessoas e que transforma uma nação em uma nação terror. Senhores, nós sabemos que o teólogo carrega muitas atividades e é fato nós mencionarmos aqui que a prática dele incontestavelmente vem devido a uma comunhão que também ele tem com o transcendente, com o Pai eterno. Através da sua sabedoria é que vem dele, emana das suas profundidades, questões importantes que ajudam muitas pessoas. O teólogo, ele carrega não somente uma teologia de igreja, ele carrega a possibilidade de fazer uma interdisciplinaridade, ou seja, ter várias ciências se utilizando a partir de uma teocêntrica, cristocêntrica a favor da nossa comunidade. Escute-me mais um pouco, por favor, a respeito do teólogo. Me empreste um pouco os seus ouvidos. É importante nós sabermos qual é o papel verdadeiramente do teólogo. O teólogo não somente dirige cultos. O teólogo não fala somente de Deus. O teólogo fala de um Deus que está interessado na melhoria da nossa comunidade, de ver cada vez mais que prevaleça a justiça no lugar da injustiça, a solidariedade no lugar de mesquinhez e do egoísmo. O teólogo entende que as pessoas são seres espirituais
Eu sou espiritual, você é espiritual. Inegavelmente, quando uma pessoa começa a falar e dissertar a respeito da vida, ele se coloca e se dispõe acreditando que existe alguém que o rege lá de cima. Independente se somos às vezes malignos ou não, independente se às vezes nós somos pessoas que não obedecemos ou não, Neuzinha ainda há pouco desceu as suas escadarias, deixou o seu pódio e disse ainda há pouco: eu não estou 100%. Isso quer dizer o quê? Que no íntimo da sua alma geme alguma coisa que diz: existe alguém que rege tudo isso, e espero que sempre venha a ser o nosso Deus em Macapá. Entendam, o teólogo tem uma responsabilidade ainda de oportunizar muitas pessoas a se reencontrarem. Quantas histórias de pessoas que eram completamente voltadas para o álcool deixaram essa vida. Pessoas que gostavam das drogas, e eu não estou falando somente de maconha, eu não estou falando somente de cocaína, eu não estou falando de crack. Tem pessoas que são usuárias de droga, de lixos, que o processo midiático, dentre eles, coloca para nós que é o mundo da imoralidade sexual. Mas quando chega o teólogo, movendo a ferramenta adequada no interior de cada pessoa, ele consegue transformar. Que papel bonito o teólogo tem, mas um papel que é necessário, o preparo. É por isso que a Faculdade FATEC tem, através de árduos sonhos e de árduos movimentos, devido ela ser uma ciência teológica que ainda não tem muito campo profissional, ela carrega uma responsabilidade muito grande, e graças a Deus que nós contamos com o apoio de Deus, com o apoio das igrejas, com o apoio da nossa mantenedora, e consequentemente, a partir de hoje, mais do que nunca fica claro que esta Casa de Lei vê que o teólogo tem um papel muito grande e pode ajudar no desenvolvimento do nosso município macapaense. Creiam, senhores, e começo a concluir minhas palavras. O teólogo sonha com a possibilidade de paz, sim. O teólogo, ele sonha com sossego no meio ambiente, sim. O teólogo, ele carrega essa responsabilidade por vários espaços, porque ele acredita que por meio da sua poderosa palavra pode haver uma desintoxicação da sociedade, e nós podemos fazer isso juntos. Que a sabedoria do eterno Deus e Pai, juntamente com a ajuda das pessoas que compreendem que a teologia pode chegar nas redomas das nossas escolas, nas redomas dos presídios, nas redomas de hospitais, nas redomas de tantos lugares inimagináveis, nós podemos fazer com que o governo, com que o nosso município, com que as cadeiras que estão sendo colocadas para fazer com que a verba pública seja canalizada de maneira às vezes não tão inteligente, com um teólogo nesses posicionamentos, ou como capelão, ou como professor, ou como ensinador, possa ajudar no desenvolvimento do nosso estado. Agradeço muitíssimo por você ter me dado a oportunidade, em nome da Faculdade FATEC, de trazer um pouco, a ponta do iceberg, do que o teólogo pode desenvolver. Nos colocamos à inteira disposição, não como palestrantes hipócritas, mas aqueles que estão realmente dispostos, se formos para ir para a rua, falar a respeito do desenvolvimento da nossa sociedade, contem com o teólogo, porque o teólogo que não dá cara a tapa, ele ainda não entendeu que o pai da teologia, chamado Jesus Cristo, foi aquele que morreu na cruz do Calvário e desceu dos céus, deixando todas as suas regalias em favor da humanidade. Muito obrigado, senhores, tenham todos um bom dia. O Dia Municipal do Teólogo contará no calendário oficial de eventos do município de Macapá e aguarda ser sancionado pelo prefeito do município. Programa Educare.
Nesse intervalo, eu quero trazer para você boas notícias a respeito do bacharel em Teologia da Faculdade FATEC. É que no dia 9 de fevereiro nós estaremos fazendo mais uma belíssima aula de inauguração dessa turma de 2015. E detalhe, boas notícias em dobro para você, porque o curso, em vez de ser 4 anos, agora nós conseguimos aprovar junto ao MEC para ser 3 anos. E você terá um bom motivo, inclusive financeiro, para fazer esse investimento de vir para a FATEC. Porque no primeiro ano você já ganha 40% de desconto na sua mensalidade. No segundo ano, 30%. E no último ano a gente permanece com desconto, 10%. E como se isso não fosse o suficiente, você também, quando chegar no terceiro ano, já garante a sua pós-graduação, tudo embutido nesse mesmo pacote que você fecha desde o primeiro semestre do primeiro ano em Teologia. Então, tá tudo certinho? Vem para a Faculdade FATEC, porque eu quero ver você administrando muito melhor a sua igreja, o seu ministério e também unindo o seu bacharel a uma pós-graduação. Tá garantido a sua entrada onde? No ensino religioso para uma escola pública. Ou quem sabe, até lá a gente está correndo, eu tenho certeza que o governo vai ficar atento, que a capelania vai ser um bom motivo para eles começarem a colocar o que? Serviços pastorais de atendimento a partir de uma perspectiva teológica, que é de capelania, em muitos locais públicos. E quem sabe, no momento em que eles atentarem que isso vai ser um grande investimento, você estará preparadíssimo. Então eu aguardo você, porque a aula inaugural é no dia 9 de fevereiro. Nos procure. A Faculdade FATEC fica na Cora de Carvalho, entre Leopoldo e Hamilton. Os telefones eu deixo à disposição aí no visor para você e te aguardo para nós conhecermos melhor a nossa infraestrutura, tomarmos um cafezinho junto e você conhecer o que é estar sendo envolvido por uma liderança de agilidade, que é uma filosofia, a espinha dorsal da Faculdade FATEC. Faculdade FATEC, mais de 10 anos no mercado, porque acreditamos que pela educação nós podemos fazer uma sociedade bem melhor. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso quadro Dicas Poderosas para Professores de Sucesso. Poder, sucesso, talvez você esteja se questionando. O que é que isso tem a ver com a atividade docente? Tem muito a ver. Pare para pensar comigo. O que é que leva um professor a ser considerado ser um professor de sucesso? Porque alguns professores são chamados de professores exitosos, enquanto outros são chamados de professores ruins. Já parou para pensar nisso? O nosso quadro, ele vem justamente trazer à tona algumas ideias, algumas propostas para que você, docente, se torne um professor de sucesso. Para começo de conversa, vamos pensar que poder e sucesso, nesse caso, tem a ver com a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências e habilidades que vão levar você, querido professor, e você, querida professora, a se tornarem profissionais excelentes dentro da sala de aula. Vamos à nossa primeira dica. E para sugerirmos essa primeira dica, vamos lembrar de um pensador, de um professor, agora já aposentado, mas que deu uma contribuição muito grande para a formação de muitos professores no Brasil, Cipriano Lucchesi. Lucchesi falou sobre a importância que tem o planejamento educacional. E é justamente essa a nossa primeira dica. Professor, planeje as suas atividades, planeje aquilo que você vai executar dentro da sala de aula. Um professor que planeja, ele sabe como começar, sabe como conduzir e sabe como finalizar um determinado tema que ele aborda dentro da sala de aula. Um professor que planeja, ele sabe como conduzir o processo ensino-aprendizagem. Ele sabe escolher os exemplos, ele sabe quais são as melhores ilustrações para aquele determinado tema que ele está trabalhando dentro da sala de aula. Portanto, professor, não esqueça nunca, planeje o seu trabalho, planeje as suas aulas. Essas aulas se tornarão muito mais atrativas, muito mais envolventes, farão com que os seus alunos participem muito mais e darão aquela impressão muito positiva para os seus alunos que você preparou aquela aula boa, aquela aula estimulante, aquela aula instigante que vai fazer o seu aluno pensar, que vai fazer o seu aluno questionar, que vai fazer o seu aluno interagir com o mundo e sair de dentro da sala de aula e transformar o mundo lá fora.
Ah, mas tem uma questão aí. Se você não planeja a sua aula, a primeira impressão que você vai dar para o seu aluno é que você está enrolando, que você está embromando, que você está enchendo linguiça. Portanto, professor, planeje a sua aula. Você sabe que alunos, eles perdem o interesse muito fácil hoje. Você sabe que o aluno às vezes chega cansado do trabalho e vem para uma aula noturna cheio de expectativa e encontra um professor que não planejou. Por isso, meu querido, planeje a sua aula. Por isso, minha querida, planeje o seu trabalho docente e torne a sua aula uma aula excelente, atrativa e virtuosa para o seu aluno. John Beckley disse que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Portanto, meu querido professor e querida professora, planeje a sua aula. Nós encerramos aqui o nosso quadro e numa próxima oportunidade nós vamos trazer mais dicas poderosas para professores de sucesso. Muito obrigado. E aí, gostou? Espero que sim, mas muito mais está por chegar no programa Educare. Este é um programa que acredita que a educação pode trazer muitas influências positivas e transformar a nossa sociedade. Fala nisso, tem uma galerinha muito interessante da turma de pós-graduação aqui da Faculdade FATEC que fez algo bem especial a partir de uma peça teatral. E eles queriam mostrar e conseguiram significar para nós o que é interdisciplinaridade e como se faz isso. E eu convido você para, de pertinho, presenciar o que aconteceu em sala de aula a partir desse vídeo. Sente o drama aí. Oi, bom dia. Tudo bem? Ah, você gostaria de fazer um empréstimo? Ok. Qual é o seu nome? Doutor Alexandre. Muito bem, doutor. Você é uma autoridade. Você faz parte do nosso banco. Vem aqui para a gente negociar. Questão de juros? Ah, não se preocupe com isso não. Nós temos o melhor plano. Melhor investimento para você aqui no nosso banco. Pode vir aqui que a gente negocia e conversa. Pode vir aqui. Tá, tudo bem. Você vai passar? Que horas? Não te preocupa com os juros. É 60% ao ano, 30% ao mesmo. Pode vir. Boa tarde. Você está preocupado com o juro, meu amigo? Por favor. Não se preocupe com isso, não. Se você quiser sentar, esperar, ou se você quiser voltar outro dia, você fica à vontade. Não, senhor moço, eu estou com muita pressa, eu estou com muita... Não levanta assim, minha mãe, que eu estou pra cair. Eu vou entrar, senhor moço, eu vou entrar, eu preciso falar com você. Não, pode deixar. Mas deixa que eu falo. Pode deixar. Fica à vontade. Tá certo. Obrigado, senhor, foi muito educado. Você é o nosso cliente. Você é o nosso cliente nota 10 aqui do nosso banco. Eu queria falar com o senhor, sim. doutor. Pode passar com a gente aqui. Doutor, eu queria falar com o senhor. Ah, você é a prioridade aqui, doutor. Você pode passar aqui com a gente, com certeza. Bom dia, tudo bom? Não se preocupe, pois doutor, não, com olha, isso. A gente só dá agora um só um jeito. momento que eu vou pedir para ele ficar ao posto, para o senhor poder falar com ele à vontade. Aceita um café, tudo um bem, chá, sei. tudo bem. Obrigado. Eu vou Aqui pegar a pra gente você. resolve sim. Pra você a gente resolve tudo aqui. Meu amigo. É que eu vim falar com o doutor. O senhor é quem? Sou advogado. Ah, senhor é advogado. Senhor doutor, o senhor chegou na hora certa, senhor. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Meu problema é que eu sou lá de Cutiá do Araguari, eu sou caboclo, o senhor sabe. Nasci na beira do rio, acho até que eu sou buto, macho, olha. Mas só que é o seguinte, eu fui picado por uma cobra me picou. Surucucu. Tem 2 cu, surucucu. Ela me picou, seu moço. Aí me mandaram botar de pronto-socorro aqui. Aí eu cheguei nesse pronto-socorro, olha, eu tô desde ontem aí na fila, não consegui uma vaga pra entrar. E só me amarraram esse negócio aqui na perna, disseram, toma cuidado quando tu for tomar banho. Eu não tenho nem tomado banho, senhor. Não tenho tomado banho que por causa pra não tirar aquele negócio do curativo. Eu queria falar com o doutor. Obrigado. Ah, pra ele tu traz água, tu traz café, pra mim tu me julgou aqui nessa escada, né? Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome Manuel. Manuel. Eu vou falar com o gerente e vou tentar resolver o seu problema, ok? Tá, muito grato, muito grato. Olha o senhor lá. E está disposto já a te atender.
Bom dia. Autoridade! Você por aqui? Quanto tempo, meu amigo? Rapaz, você quanto tempo não parecia por aqui? Qual é o problema? O problema é que eu cheguei agora na entrada do banco e encontrei um cidadão ali com um problema tentando acessar o prédio, não está podendo porque tem dificuldade nas escadas, que ele está inclusive com problema de deficiência física. Qual é o problema? O que está vendo com o banco? Segurança, o que é isso? Você deixou o moço entrar, sentou na escada? Mas tu me viu também, tu fingiu que tu não me viu. Não, isso não aconteceu não. Mas olhando bem para ele, parece até o Diego Maradona, né? Você foi fazer isso com o moço por quê? Por que você deixou essa situação acontecer? Olha só que vergonha, estou passando com a nossa autoridade aqui. Existe uma lei chamada de acessibilidade que ampara esse cidadão. Ela preconiza que ele deve ter facilidade em adentrar o seu estabelecimento. E você, como gerente e representando o banco, você pode estar passível de uma penalidade civil na justiça. Autoridade, vou lhe explicar o seguinte. Esse prédio foi alugado por 45 dias. Nós alugamos do Dr. Joécio das Chagas. Entendeu? Por 45 dias. Nosso planejamento era justamente fazer esta rampa por questão dessa lei da sensibilidade. Mas não houve tempo para isso. Mas eu vou chamar aqui nosso engenheiro civil. Engenheiro, por favor, se compareça aqui para resolver essa situação, por favor. O que foi que aconteceu? Boa noite, 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 boa noite. Tudo bom, doutor? Como é que tá? Tudo bom? Ô, doutor, tem que problema? Tudo bom? O que aconteceu, engenheiro? Bem, o que aconteceu é como o prédio aqui, a instalação ela é provisória, nós fizemos um projeto também provisório para o prédio, o qual eu já enviei, né, a nossa comissão de construção, e aqui está a fachada do prédio, que é que era a antiga FATEC, né, que não é mais, hoje agora é o banco, né, só que eu mandei imprimir na impressora 3D, o desenhista me entregou agora, né? Tudo borrado, como vocês estão vendo, né? Mas enfim, é assim, mas nós já estamos dando andamento à conclusão do projeto. Sabe o que é o problema, doutor? Diga. É que eles falam muito esse negócio de lei pra cá, lei pra ali, lei pra cuidar. E olha, sabe o que acontece? Nós fica assim, nós fica julgado assim na beira da rua, nós fica jogando na beira da calçada, que não tem pra onde a gente trepar direito, entendeu? Fala esse negócio de como é? Acessibilidade. Pois é isso aí mesmo, que a gente tem direito a tudo. Eu tô mais de uma hora aqui esperando pra ser atendido, diz que tem uma lei federal, não sei do que a gente tem direito de não ficar não sei quantos minutos na fila, alvará. Inclusive, doutor, estou seguindo a norma NBR 9050 no projeto, o qual está sendo executado, infelizmente, estamos em obra, Vou né? dizer que você já está atrasado, porque inclusive aquele cidadão está sendo discriminado. Porque o banco pode ser responsabilizado civilmente, tanto quanto o gerente, porque eu estou sabendo, inclusive, que o banco já foi penalizado, já foi notificado pela primeira vez. Doutor, no que condiz a nossa empresa, estamos em tempo hábil, só que a empresa, o banco nos procurou agora, né? No que condiz ao nosso trabalho, está sendo feito de acordo com o nosso cronograma. Nós vamos estipular um prazo para que você resolva isso o mais rápido possível, para que pessoas como ele, que aqui deve ter uma fila grande de pessoas que está querendo acessar o banco, e deve ter 1, 2 ou 3 como semelhante ao dele. Então, nós temos que resolver esse problema, porque ele é assegurado por uma lei federal. Nós vamos resolver esse problema, doutor. Pode ficar tranquilo. Isso é a última vez que vai acontecer isso. Nós vamos dar total apoio para ele, vamos ajudar. Vamos carregar, nosso amigo, vamos carregar. Vem aqui, vem. Vem pela rampa. Nunca mais isso deve acontecer no nosso banco, doutor. Esse cidadão aqui nunca mais vai ser destratado, nós vamos tratar ele muito bem. Toma um cafezinho, senhor, toma. Senta aqui na minha cadeira, senta na minha cadeira. Esse tá frio. Senta na minha cadeira, sente. Sente. Segurança, ajuda. Segurança. Sente aqui. Não, sente aí na minha cadeira aqui. Pode sentar aqui. Sente aqui, Maradona. Obrigado. Eu queria dizer pro povo que essa é uma condição minha, mas tem as condições dos outros, né? Dos outros que precisam e também são assim julgados das traças. E nós quisemos fazer esse trabalho porque a gente queria que todo mundo refletisse e pensasse assim
de uma melhor qualidade de vida para o povo que o povo merece, né, meu irmão, meu rico irmão? Então, nós falamos, nós usamos várias disciplinas para fazer essa conexão, que no meu caso, como artista, o teatro, né, as artes cênicas, a pedagogia empresarial, a técnica de segurança do trabalho também. Matemática financeira também foi usado, né? Para trabalhar justamente essa interdisciplinaridade. Gente, desenho artístico, né, artes cênicas, física, na arquitetura, matemática, história, enfim, tudo está, espaço físico, aqui, geografia, tudo está entrelaçado, né, na nossa disciplina aqui, porque foi uma exposição, ao mesmo tempo uma exposição aula, né, para os senhores. E aqui a gente fez a multidisciplinaridade, o qual nós estamos estudando agora, tá? Apesar do curto espaço de tempo para nós. Obrigado. Programa Educare. Nesse intervalo, eu quero trazer para você boas notícias a respeito do bacharel em Teologia da Faculdade FATEC. É que no dia 9 de fevereiro nós estaremos fazendo mais uma belíssima aula de inauguração dessa turma de 2015. E detalhe, boas notícias em dobro para você, porque o curso, em vez de ser 4 anos, agora nós conseguimos aprovar junto ao MEC para ser 3 anos. E você terá um bom motivo, inclusive financeiro, para fazer esse investimento de vir para a FATEC. Porque no primeiro ano você já ganha 40% de desconto na sua mensalidade. No segundo ano, 30%. E no último ano a gente permanece com desconto, 10%. E como se isso não fosse o suficiente, você também, quando chegar no terceiro ano, já garante a sua pós-graduação, tudo embutido nesse mesmo pacote que você fecha desde o primeiro semestre do primeiro ano em Teologia. Então, tá tudo certinho? Vem para a Faculdade FATEC, porque eu quero ver você administrando muito melhor a sua igreja, o seu ministério e também unindo o seu bacharel a uma pós-graduação. Tá garantido a sua entrada onde? No ensino religioso para uma escola pública. Ou quem sabe, até lá a gente está correndo, eu tenho certeza que o governo vai ficar atento, que a capelania vai ser um bom motivo para eles começarem a colocar o que? Serviços pastorais de atendimento a partir de uma perspectiva teológica, que é de capelania, em muitos locais públicos. E quem sabe, no momento em que eles atentarem que isso vai ser um grande investimento, você estará preparadíssimo. Então eu aguardo você, porque a aula inaugural é no dia 9 de fevereiro. Nos procure. A Faculdade FATEC fica na Cora de Carvalho, entre Leopoldo e Hamilton. Os telefones eu deixo à disposição aí no visor para você e te aguardo para nós conhecermos melhor a nossa infraestrutura, tomarmos um cafezinho junto e você conhecer o que é estar sendo envolvido por uma liderança de agilidade, que é uma filosofia, a espinha dorsal da Faculdade FATEC. Faculdade FATEC, mais de 10 anos no mercado, porque acreditamos que pela educação nós podemos fazer uma sociedade bem melhor. Em um mundo de oportunidades, o conhecimento é essencial para definir escolhas. E esse conhecimento você encontra aqui na FATEC, a Faculdade de Teologia e Ciências Humanas. A FATEC inovou o método de ensinar e aprender, através de uma metodologia que possibilita ao aluno uma aprendizagem prática, ativa e aplicada. Pioneira e única no estado do Amapá, a FATEC foi fundada em 10 de março de 2000. Há 11 anos, esta instituição forma os melhores e mais capacitados líderes e profissionais. Cumpre papel importante na defesa de um ensino teológico de qualidade. Biblioteca, com mais de 2.000 títulos e 4.000 exemplares. Salas de aula com recursos tecnológicos de qualidade. Sala de coordenações, pós-graduações, graduação de teologia e cursos de extensão. Centro cultural e auditório para eventos e exposições acadêmicas.
Laboratório de Informática, Secretaria-Geral, Atendimento Acadêmico e Comercial, Tesouraria e Ouvidoria. A parte administrativa, financeira, atendimento ao público e serviços em geral são eficazes devido à filosofia estudada e praticada pela entidade. Com a liderança de agilidade, filosofia de Bill Joyner e Stephen Joseph, com a reinterpretação de Joesley Chagas, obedece 4 pilares da liderança de agilidade, que reflete diretamente ao público, aos acadêmicos e os docentes da faculdade. Qualidade, capacitação, comunicação ágil, com feedback e posição. Focado no desenvolvimento de competências, somos a única faculdade teológica que disponibiliza de um excelente corpo docente preparado para transformar você em um melhor e mais capacitado líder profissional. A Faculdade FATEC oferece os seguintes cursos: curso de graduação de bacharel em Teologia, pós-graduações em Diretoria Escolar Estratégica, Ensino Religioso, Gestão e Docência no Ensino Superior, Gestão, Supervisão e Orientação Educacional, Ciência da Religião e Educação Profissional. As grades curriculares são sempre atualizadas. O cuidado e a atividade acadêmica muito bem preparada garante uma formação mais completa e que atende às exigências do mercado. Por toda a excelência de ensino, a FATEC trouxe atividades de pesquisa e projetos de extensão, como capelania, básico e médio em teologia, missiologia, entre muitos outros. A FATEC cumpre plenamente o papel de uma verdadeira faculdade. Mas esse não é o único destaque da FATEC. Frequentemente, nossos alunos, professores e cursos se sobressaem em homenagens e premiações. Sem falar ainda na preferência do mercado em contratar alunos da nossa instituição. Faça parte da faculdade que mais cresce no estado do Amapá. FATEC, sempre valorizando o ser humano. Tudo que cai na agenda do Educare vira notícias. Tudo que vem aqui para esse programa, com certeza você vai gostar. Este é um quadro que nós vamos chamar de Agenda, Cultura e Eventos. E hoje eu recebo com alegria o professor Daniel de Perrot. Daniel de Perrot, de onde você é? Da França, de Paris. De Paris. Fica a França mais próximo do seu coração como cidadão, ou você ama o Brasil e precisamente os macapaenses? Faz 20 anos que eu vivo em Macapá, só eu amo muito o Brasil. 20 anos que você está em Macapá? 20 anos. E essa relação que você tem com a Faculdade FATEC, como começou? Começou para um encontro com um amigo meu que me apresentou o diretor e gostamos de nosso encontro e foi muito bom. Ótimo. Me diz uma coisa, você como professor vê que existe uma certa debilidade hoje nos estudantes que querem muito o seu mestrado, o seu doutorado, mas quando olham, eles percebem que não tem o inglês, não tem o francês. Você acha que isso é muito importante para a categoria, começar a colocar isso em prioridade na sua vida? Sim, eu verifiquei que tem uma carência de línguas no Brasil. As pessoas querem, mas ninguém não se interessa de aprender corretamente. Existe o problema. A cultura da França, no que diz respeito a aprender línguas, é uma questão já natural, é embutida dentro da educação? Na educação, nas escolas, em França, você estuda 2 línguas obrigatórias, em plus de sua própria língua. A importância da língua é grande na Europa. E quais são as línguas que vocês dão prioridade lá na Europa? Em prioridade o inglês, porque a gente vai muito na América, e depois escolhe o que você precisa. Alemão, espanhol ou outra língua.
E você, conhece quantas línguas? Eu conheço 6 idiomas. 6 idiomas? Porque eu estudei na escola 3 idiomas e depois, com meu trabalho, eu aprendi outros idiomas. Você gosta muito de dar aula de francês. Conta um pouco dessa experiência. Você já pegou alunos do zero e fez, com o passar do tempo, é claro, e através da sua metodologia, fazer com que esses alunos aprendessem verdadeiramente o francês? Eu tenho a prova que minha metodologia está bom, porque eu tenho muito resultado e muitos alunos que eu poderia apresentar para você que falam fluentemente minha língua quando eu vou com eles. É muito, muito importante de conseguir este resultado. Você vai fazer um trabalho em parceria com a Faculdade FATEC no mês de fevereiro. Conte um pouco para nós de como você vai usar essa estrutura, essa metodologia. Eu havia montado uma fundação cultural, Centro Cultural Brasil-Europa, que havia sua própria metodologia, seu próprio sistema, que dá resultado, e eu vou tentar aplicar minha própria metodologia para a FATEC. Você, com o decorrer dos anos, então, conseguiu construir uma metodologia, e essa metodologia você vai colocar em prática agora no mês de fevereiro na Faculdade FATEC. Exatamente. Porque esta metodologia é baseada sobre um curso da Sorbonne de Paris, que é a melhor faculdade de letras de Paris. Imagine, Sorbonne, sem comentários algum. E você vai estar trazendo todo esse seu conhecimento para os alunos, é evidente. Evidentemente. Diga uma coisa para nós. Quanto tempo precisa um aluno mediano, se é que dá para fazer essa avaliação, conhecer o básico da língua francesa? Normalmente, se você quer aprender esta língua francesa, em 6 meses de básico, 6 meses de gramatical e 6 meses de conversação, você consiga falar fluentemente a língua. Então são 6 meses de básico, 6 meses de gramática e 6 meses de conversação. E você tem aí, então, 1 ano e meio para ter a estrutura da língua francesa e falar, de certa forma, fluentemente. Exatamente. É importante o francês para o contexto macapaense? Para o macapaense é muito importante, porque tem possibilidade de estudar na Faculdade de Cayenne e tem que falar a língua. O ponte vai se abrir, tem muitos franceses que vão vir aqui, e o comércio precisa de saber falar a língua. Tudo isso é muito importante para o macapaense. E possivelmente, quando a ponte se abrir, a parte econômica, para que eles também invistam aqui, deve existir de alguma maneira. E eles vão precisar manter um relacionamento, uma comunicação com os nativos macapaenses. Sim, e tem muito brasileiro que mora na Guiana, que precisa da língua. E para ter um papel oficial na Guiana, tem que falar a língua francesa, senão não tem papel. Tudo isso é importante para a Guiana francesa. Muito bem, eu recebi aqui na nossa cultura a agenda do Educar e Eventos, a pessoa do Daniel de Perrot, um professor que estará em fevereiro na Faculdade FATEC desenvolvendo uma metodologia própria para que você conheça a estrutura da língua francesa. Caiu aqui na rede, com certeza, do Educar e vira notícia. E você está sendo colocado nesse grande desafio para você receber a priori, em primeira mão, uma metodologia eficaz para você aprender francês. Qualquer momento nós voltaremos com outras boas informações como essa. Até a próxima! Mais um final de programa. O Educar fica por aqui. Mas olha, sinceramente, convidando você desde agora para a semana que vem a gente tá junto. Eu sentadinho aqui na minha cadeira e você aí colado, percebendo o que acontece no mundo da informação, da contextualização e também da ressignificação, mas é claro, no contexto educacional. Faculdade FATEC, um lugar especial que espera você. Antes de terminar e esquecendo, eu te espero por Facebook, ou melhor, no Facebook e também no YouTube, para a gente fazer muitas coisas interessantes acontecerem em nível de interação e também os nossos making-offs. Bem, fico por aqui, até a próxima. Tchau!